extremo, como o caso de Curitiba, muito frio, com uma possibilidade de aplicação, o que a gente pode fazer por aqui? Acho que antes de chegar nesse conjunto de solução, é importante destacar o que a norma estabelece, reforçando um pouco do que o professor Eduardo apresentou, e o que a NBR 1575, que é a nossa norma de desempenho, estabelece. Primeiro ponto, a questão do isolamento térmico. A gente pensar que nós temos uma norma, ou melhor, né, um clima muito mais ameno, muito mais tranquilo aqui no Brasil do que na Alemanha, e ainda assim temos um consumo muito maior de energia no Brasil do que na Alemanha, para ter um conforto, né, e nem sempre no mesmo nível de conforto que se espera. Isso aí vem dessas informações. Então, quando a gente fala de demandas normativas, a régua brasileira está muito baixa. Tá? Pensando nas réguas europeias, nas réguas norte-americanas, a gente vê aqui uma demanda muito importante por uma atualização, né, dos nossos níveis de performance mínimo, para minimamente tentar chegar no Passive House. E lembrando aqui que está falando da norma Passive House para climas quentes, né, 0,30 para clima quente, senão é 0,15 para climas mais extremos na questão de frio. Procederam falando sobre estanqueidade ao ar e ventilação. Tá? Essas normas elas são extremamente exigentes e infelizmente na norma brasileira quase que é, né, a janela onde deixa entrar água. Tá? Então, assim, enquanto nós tivermos normas tão ineficientes no Brasil, vai ser realmente muito difícil pensar em conforto. O primeiro desafio é a mudança do método construtivo. Né? Nós temos hoje, você sabe muito bem, um padrão construtivo que estabelece em linhas gerais blocos cerâmicos muito concreto, como o professor Blanc estava destacando há pouco, vidro simples, incolor, coberturas de fibrocimento com uma laje de concreto quando muito. Então são sistemas construtivos com transmitâncias muito distantes daquelas apresentadas, por exemplo, pela Passive House. Então pensar que diferença de qualidade para a gente é o porcelanato, é a cerâmica, tá? Precisa mudar. Isso nos distancia muito do que todo o estudo do professor Eduardo para desenvolver a Passive House dele nos apresentou. E existe um outro aspecto que é muito importante também, que é o aspecto cultural. Vejam, vocês devem observar isso, é hábito de vó, de mãe. 40 graus lá fora, eu vou abrir a janela. Menos 2 graus lá fora, eu vou abrir a janela. É o hábito. É uma condição que não busca estabelecer essa relação da lei de Fourier, que define essas condições de que eu sempre vou perder ou ganhar calor em função dessa diferença de temperatura. Então esse aspecto cultural, ele também precisa fazer parte do uso de uma edificação mais eficiente, como é o caso da Passive House.